popular pesquisador britânico Brian Cox emitiu um alerta assustador após a transmissão ao vivo da Lua pela NASA. Uma estrutura inexplicável no lado oculto da Lua pode não ser natural. Isso significaria nada menos do que a existência de influências extraterrestres na Lua. Afinal, isso agora foi até mesmo corroborado por análises de IA. Pessoas indignadas estão exigindo uma declaração da NASA, e devemos nos perguntar mais uma vez o que realmente está acontecendo na Lua. Imagens em infravermelho médio do telescópio. James Webb mostram pela primeira vez uma estrutura no lado oculto da Lua que tem de 4 a 6 quilômetros de tamanho, bordas retas e formas simétricas. Esse tipo de estrutura é completamente atípico para a geologia lunar natural. Mas o que poderia ser? A imagem mostra uma forte assinatura de calor de uma área que normalmente é completamente escura. A descoberta em comum foi confirmada por várias observações e telescópios operados pela ESA e NASA, entre outros. Portanto, a estrutura é real, e desta vez os dados misteriosos foram divulgados pela NASA sem censura. Indicações anteriores de missões antigas eram tratadas com mais sigilo. A missão soviética Luna 19 já havia registrado uma anomalia de sombra exatamente nas mesmas coordenadas em 1974. No entanto, nenhuma informação adicional foi fornecida por pesquisadores soviéticos na época. Foi somente em 2024 que a missão Chang'e 5 da China relatou um pico de calor no local. Mas aqui também o acesso aos dados era limitado. Apenas os japoneses foram mais abertos. Sua missão Selene também relatou anomalias na região, e os pesquisadores divulgaram mais dados sobre reflexos de radar inexplicáveis no mesmo local. Uma mega estrutura alienígena, minerais raros ou um projeto secreto do ZEWA. Por que cientistas sérios como Brian Cox estão discutindo de repente megaestruturas alienígenas ou estruturas artificiais na Lua? Até agora, as fontes oficiais sempre foram muito secretas quando se tratava de estruturas artificiais ou monumentos antigos na Lua. Contornos retangulares, simetrias centrais e materiais incomuns podem indicar uma antiga base de pouso ou algo semelhante. Houve rumores repetidos de que edifícios e estruturas construídos por seres extraterrestres já existiram na Lua, que são supostamente conhecidos até mesmo pela CIA e outras organizações secretas ao redor do mundo. Dados da Lua têm sido repetidamente retidos e até mesmo imagens de sondas, como o Lunar Solar Orbiter, teriam sido sistematicamente censuradas pelo Serviço Secreto ou pela própria NASA. Quase não há outros corpos celestes que sejam alvo de tantos rumores sobre alienígenas quanto a Lua, seguida por Marte, onde estruturas que não parecem ser naturais também foram citadas. Normalmente, a NASA é muito rápida em emitir uma explicação cientificamente sólida para quaisquer descobertas estranhas, não deixando espaço para especulações sobre alienígenas. Mas desta vez, tudo é diferente. Por que isso? A NASA e o governo do ZEWA estão nos preparando lentamente para a existência de extraterrestres. Alguns entusiastas de OVNIs acreditam exatamente nisso, e há especulações selvagens sobre isso na internet. Outros acreditam que as informações sobre a estranha estrutura de aparência artificial e a radiação de calor da formação são deliberadamente divulgadas para dar aos teóricos alienígenas algo para se alimentar de vez em quando. Claro, mais uma vez, temos abordagens que favorecem explicações naturais. Uma equipe de cientistas da NASA emitiu uma declaração sugerindo que a estrutura pode ter sido formada por minerais raros e influências geológicas. Estruturas semelhantes que são naturais, mas parecem artificiais, podem ser encontradas na Terra, como os degraus gigantes na Irlanda e o monumento Yonaguni, no Japão. No caso da estrutura lunar, depósitos de minério de alta densidade ou regalitos ricos em titânio poderiam formar estruturas com ângulos precisos e superfícies planas. No entanto, o que contradiz essas teorias é o fato de que ocorrências naturais desses tipos de rocha e metal não produzem tal assinatura de calor. O simples fato de uma explicação oficialmente científica que, na verdade, não faz sentido ter sido emitida, alimentou novos rumores. A estrutura é parte de um projeto secreto do ZEWA? E as histórias alienígenas são apenas uma distração? Especulações sugerem que a estrutura, que parece um prédio, pode ser um remanescente do Projeto Horizon. Dizem que esta teria sido uma base lunar secreta do ZEWA na década de 1960. Muitas fontes afirmam que a ideia foi rejeitada durante a fase de planejamento, mas outras afirmam que o projeto foi implementado no lado oculto da Lua. Vamos dar uma olhada em outra explicação maluca que está sendo discutida atualmente entre entusiastas de alienígenas e fãs da Lua. A aparição não poderia ser um objeto material, mas sim um fenômeno dimensional. Segundo essa teoria, a estrutura estranha seria, por exemplo,
uma projeção de outra dimensão, ou mesmo um portal para um mundo paralelo que poderia existir na Lua ou em outro setor do universo. Com base na teoria das cordas, a estrutura quente poderia ser vestígios de uma colisão cerebral ou sobreposições de energia de diferentes dimensões. Uma análise de IA agora encontrou até mesmo evidências de uma espiral de Fibonacci dentro da formação. Embora isso não signifique necessariamente que seja de origem artificial, os números e estruturas desse tipo de espiral também podem ser encontrados dentro de cada girassol ou pinha. Os matemáticos combinaram as características mais distintivas da suposta estrutura, com grades de números primos na superfície, e encontraram evidências de origens não naturais. No entanto, uma possível indicação de codificação inteligente ou uma mensagem está longe de ser uma prova de que isso realmente seja o caso. No geral, apesar das evidências incertas, a análise de IA concluiu que há uma probabilidade extremamente baixa de que tais padrões possam ter sido criados por processos naturais. A demanda pública da NASA por uma resposta. O fascinante sobre essa descoberta é que, embora os dados tenham sido divulgados e a descoberta esteja sendo discutida publicamente, há poucas ou nenhuma declaração sobre o que acontecerá a seguir. Como vocês viram, a estrutura é basicamente conhecida desde 1974. Outras missões forneceram pistas, mas nenhuma ação foi tomada. No final das contas, continuaremos no escuro sobre o que essa formação realmente é. Haverá discussões até que a empolgação diminua. Para evitar que isso aconteça, entusiastas do espaço lançaram um apelo público. Eles estão exigindo que a NASA e outras agências espaciais que têm dados sobre a anomalia os divulguem sem reservas. Pesquisadores russos, japoneses, chineses e outros devem trabalhar juntos para descobrir o que isso realmente é. Missões direcionadas ao local usando sondas, ou pelo menos observações mais intensivas com sondas de radar e espectrômetros, também seriam concebíveis. Sondas que poderiam perfurar o local ainda são pura especulação no momento, mas podem muito bem ser concebíveis no futuro. A Lua poderá ser habitada em breve. Imagine um mundo em que haja transporte retangular entre a Terra e as cidades na Lua. Ônibus espaciais e transportadores decolam todos os dias, levando pessoas e mercadorias para a Lua e de volta. Isso pode soar como pura utopia agora, mas pode se tornar realidade em breve. Os primeiros assentamentos e estações espaciais serão construídos na Lua, já na década de 2030. O projeto Artemis da NASA tem como objetivo primeiro colocar cientistas e alguns exploradores na Lua. Os colonizadores poderiam então segui-los. E a NASA quer testar como os humanos podem viver permanentemente em outro corpo celeste. A colonização da Lua é considerada uma precursora da colonização de Marte. Um ônibus espacial padrão hoje em dia precisa de apenas alguns dias para chegar à Lua. As trocas, a assistência para colonos e cientistas e toda a construção da infraestrutura são muito mais fáceis de realizar do que em Marte, que fica muito mais longe. Agora que minerais raros e até mesmo um combustível valioso para a fusão nuclear foram encontrados na Lua, o investimento da indústria pode realmente impulsionar a colonização da Lua. Em 20 ou 30 anos, viagens de férias para a Lua podem ser normais. Ao visitar um site de viagens, você pode ver uma foto da Lua ao lado de destinos no Pacífico Sul ou no Oriente. Loucura, não é? Apesar disso, isso vai acontecer. É apenas uma questão de tempo, até que nós, humanos, conquistemos a Lua. A situação é um pouco diferente com Marte. As viagens demoram muito e ainda não está claro se o corpo humano será capaz de suportar o esforço. As condições em ambos os corpos celestes são muito diferentes das da Terra. A gravidade é diferente, não há ar respirável, não há plantas, não há pássaros e a luz do Sol é completamente diferente. Ninguém sabe atualmente o quão dependentes nós, humanos, realmente somos das condições na Terra. A Lua é muito menos perigosa e trazer de volta ou substituir colonos e trabalhadores a cada poucos meses não é problema. Claro, permanece a questão sobre o que qualquer alienígena na Lua diria se os humanos aparecessem de repente. Se acreditarmos nos rumores sobre extraterrestres na Lua, então eles estão lá há muito tempo e estão observando os humanos. Sabem que estamos lá e, provavelmente, conhecem nossos planos de povoamento. Como o mesmo boato também afirma que há alienígenas na Terra e ao redor dela, a coexistência não deve ser um problema. A Lua não é tão pequena quanto parece. Humanos e outros seres certamente poderiam coexistir. Bem, parece engraçado, não é? Mas não é bem assim que deveria ser. Talvez você já tenha ouvido histórias de que os governos da Terra têm alianças com alienígenas, e alguns já especulam se isso é semelhante à colonização da Lua. Outra questão que permanece é se nós, cidadãos comuns, algum dia teremos acesso às coisas que realmente estão acontecendo nesta Terra e em seus arredores.
A divulgação das imagens que cercam a estrutura e a publicação dos dados incomuns sobre a radiação de calor foram vistos por alguns como um primeiro passo para uma discussão honesta. No entanto, se assumirmos que os governos realmente não sabem sobre atividades extraterrestres, essa interpretação dos dados que cercam a misteriosa estrutura seria, claro, pura loucura. O médium Ingo Swann viu os alienígenas. Se você se interessa por histórias sobre os mistérios da Lua e possíveis formas de vida lá, provavelmente já ouviu falar de Ingo Swann. Para aqueles que não estão familiarizados com esse meio científico, explicarei o contexto mais uma vez. Ingo Swann era um médium clarividente que trabalhou com o governo dos Estados Unidos e cientistas nas décadas de 1960 e 1970. Após trabalhar oficialmente para diversas universidades e agências governamentais, Swann recebeu a oferta de um serviço secreto para realizar uma vidência da Lua. Durante esse contato, ele viu alguns pontos desinteressantes na Lua e, por fim, uma cratera na qual descobriu seres vivos. A espécie conseguiu reconhecer o olho psíquico de Ingo Swann e se mostrou pouco amigável. O médium teve que permanecer em silêncio sobre esses acontecimentos por 15 anos, e quando ele veio a público, foi descartado como inacreditável. Swann viu que os seres estavam minerando lá, e por muito tempo as pessoas se perguntaram o que poderia haver de tão interessante na Lua para que alienígenas a explorassem. Hoje sabemos. Afinal, nós, humanos, agora planejamos extrair hélio-3 de lá nós mesmos, que podemos usar para resolver facilmente nossos problemas de energia na Terra. Inscreva-se agora para muitos outros vídeos incríveis.